Bênção pura, né? Nós estarmos aqui com esses louvores tão lindos, né? Que nos levam a sentir a presença de Deus em nossas vidas. Quero convidá-los a fazer a leitura de Deuteronômio, capítulo 34. Nós temos aqui em nossa igreja um projeto chamado Jornada de Leitura da Bíblia, né? Então, durante 2 anos, nós lemos a Bíblia toda. E começamos, no início de 2025, mais uma jornada. E, durante essa semana, nós lemos a segunda parte de Deuteronômio e completamos a leitura hoje com o capítulo 34. E esse capítulo 34, ele traz uma informação que às vezes nos choca. Eu quero que vocês me acompanhem, nós podemos ler juntos, e para entender um pouco essa narrativa final desse momento na história do povo de Israel. Diz assim, então, o texto bíblico, né? Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, ele não havia perdido o seu vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava, falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Você se lembra onde você estava em 1º de maio de 1994? Eu me lembro muito bem. Estava ali no aeroporto, de serviço, televisão ligada, toda a equipe ali acompanhando mais um grande prêmio de San Marino, em Imola, na Itália, e de repente nós nos deparamos com esta cena. Ayrton Senna, o herói do Brasil, com 34 anos, morreu. Luto no Brasil.
Povo de Israel, caminhando sobre a orientação de Deus, sobre uma promessa de conquistar e de entrar na terra de Canaã, com o seu grande líder Moisés, e o texto enfatiza muito bem, os irmãos viram que eu dei uma ênfase aqui no nunca, né? Nunca houve um profeta como Moisés, nunca houve um homem que Deus falava face a face com ele, e Moisés morreu. Meu irmão e minha irmã, a morte faz parte da nossa vida. Domingo passado eu não estive aqui no culto da noite, porque eu e o André estivemos ali no Caju, fazendo o sepultamento de uma das nossas irmãs, irmã Diva. Antes, o pastor Israel já tinha tido, naquela semana, ido a mais um culto fúnebre da nossa irmã Augusta, com 107 anos. A morte chega à irmã Augusta, com 107 anos, e chega a Ayrton Senna, com 34 anos. Eu me lembro que eu estava com 32 anos, nesse ano de 1994, quando o Brasil parou. E aqui nós nos deparamos com este momento na história do povo de Israel, em que o seu grande líder é morto. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para esta grande realidade, meu irmão e minha irmã, que às vezes nós queremos fugir dela. Quando a gente fala sobre morte, a gente pensa na morte do outro, né? Ninguém pensa na sua própria morte. O outro vai morrer, mas eu não vou morrer. Mas infelizmente, ou felizmente, a morte faz parte da nossa história e da nossa trajetória. Eu diria até que é a única certeza que o ser humano tem. Você hoje pode estar pensando, vou chegar em casa, vou ligar a televisão, vou tomar meu banho, vou fazer lá o meu lanche e tal, vou tirar aquela soneca boa, esse friozinho e tal. Como o pastor Israel, no domingo passado, estava pensando ali, sair daqui, ir almoçar com a família, coisa e tal, mas ao descer desse púlpito e chegar ali, os seus planos mudaram. Seus planos mudaram. Mostrando, meu irmão e minha irmã, que nós não temos certeza de nada, a não ser que um dia, e eu costumo falar isso sempre quando eu participo de um culto fúnebre, né? Quando a gente vê ali aquela esquife e o corpo ali presente, um dia nós estaremos aqui. Um dia nós estaremos aqui. E a grande questão, meus irmãos, é como nós encaramos a morte, né? O que a morte significa para a gente? Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui em Itacuruçá, em torno de 2003, a gente fazia aqui um encontro com uma irmã, ela tinha um medo tremendo da morte. Sabe, Sorelli? Não frequentou a EBD, né? E aí, sempre que a gente ia conversar, ela vinha com esse tema. Mas, pastor, né, por que o cliente morre? E para onde a gente vai? Como é que fica? Eu tenho um medo tremendo da morte. E como que a gente consegue, meu irmão e minha irmã, conviver com essa realidade, né? Que um dia nós vamos terminar o nosso tempo aqui neste mundo. Aí, vocês vão acreditar no que eu falo? Não, nós vamos aonde? Sorelli, nós vamos para onde? Para a Bíblia. É a Bíblia que vai falar, gente. E aí, se você não conhece a Bíblia, você vai ficar aí à mercê, né, inseguro, temeroso. E o que a Bíblia fala sobre a morte, né? Primeiro, ela vai falar que a morte é consequência do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 2, isso fica muito nítido, né, naquela conversa que Deus tem com o primeiro casal. Diz assim, ó, vamos ler juntos? E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, tomando conhecimento dessa realidade, ele vai escrever assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Vamos juntos agora o finalzinho? Por quê? Não foi só Adão, não? Não, porque eu já conversei com algumas pessoas que falam, pastor, mas é injusto. Adão que pecou, como é que eu estou sofrendo aqui as consequências do pecado de Adão? Ele que se lascasse lá, ele que respondesse pelos atos dele, mas eu não, Adão é que é o pecador. Não, meu irmão e minha irmã, Adão pecou, eu pequei, você pecou, e a morte está aí. Não era projeto de Deus. Deus não tinha no seu projeto original a morte. O fruto da árvore da vida estava permitido ao homem comer. Estava lá livre, Adão e Eva poderiam chegar lá e comer. Antes de pensar em pecar, se eles fossem espertos, teriam comido lá o fruto da árvore da vida. E se fosse esperto, aqui é brincadeira, tá, meus irmãos? É porque eles iriam conviver com esse pecado aí e ficar eternamente, ia ser um prejuízo tremendo para eles. Mas com relação a essa possibilidade da eternidade, que contemplava o projeto de Deus, mostrado nessa possibilidade. Tanto é que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o que Deus faz? Colocam 2 anjos ali com as espadas, para que Adão e Eva não voltem e comam desse fruto. Por isso essa sensação em nós de eternidade. Nós temos uma sensação de eternidade, de que nós nunca vamos morrer. Uma sensação que é falsa, porque por causa do pecado, a Bíblia fala que a morte faz parte da nossa realidade. E a Bíblia também fala, meu irmão e minha irmã, que após a morte vem o julgamento final. Vejam o que diz lá Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos lá ao texto bíblico de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vamos ler juntos? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meu irmão e minha irmã, não se iludam. Não existe reencarnação. Não existe outra oportunidade. A oportunidade está aqui, enquanto nós vivemos neste mundo. Aqui sim, você tem a possibilidade, é facultado ao ser humano a possibilidade de mudar esse destino. De mudar esse destino. Mas depois da morte, o que vem é o juízo. É o julgamento final. E a Bíblia também vai nos dizer que após a morte, meu irmão e minha irmã, só existem 2 destinos. Sabe, pastor João? É céu ou inferno. Não existe outro destino ao ser humano após a morte, senão céu e inferno. Meu irmão e minha irmã, fixe bem nisso. Né? Absorva isso. Eu sei que, às vezes, a gente fica muito incomodado com isso. Porque você pensa, poxa, mas aquele meu parente, aquele meu irmão, morreram sem ter um encontro com Cristo, e por isso essa urgência em nós de falarmos do amor de Deus. Por isso nós somos esses missionários. Nós precisamos a tempo e a fora de tempo pregar o Evangelho, porque o que a Bíblia fala a respeito da morte é isso aí. Diz lá em Mateus, o texto diz assim, então o rei, vamos juntos? Mateus 25, 41 e 46. Então o rei... E estes irão... Porém os justos irão para a vida eterna. Vejam, meu irmão e minha irmã, que aqui Jesus está ali na reta final do seu ministério. A gente tem esse capítulo 25, em que há essa separação muito clara e muito evidente ali, entre aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, e os destinos dessas pessoas. E
João também lá em Apocalipse vai dizer, lá no capítulo 20, diz assim, ó, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Mas o mar entregou os mortos, e nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vamos juntos agora? Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meu irmão e minha irmã, prestarem atenção, surgiu aqui uma novidade, Sorelli, a tal da segunda morte. Todos nós temos medo da morte, né? Sérgio está ali, chegou a coçar a cabeça, coçou a barba. Ninguém quer morrer. Mas aí surge essa informação, existe uma segunda morte. Existe uma segunda morte. A morte física, todos nós passaremos por ela. Mas essa tal da segunda morte, ela está facultada não a todo ser humano. E a gente vai ver aqui no relato bíblico. Mas surge essa informação, guarde aí, né? Existe essa segunda morte. E surgiu também aqui uma outra informação, que é o tal do livro da vida. Aqueles que não estão inscritos no livro da vida, esses serão jogados no lago do fogo, no lago de fogo. A minha sogra está lá, na minha casa, provavelmente sentada lá no sofazinho, de frente da televisão, me vendo. E ela tem essa frase, né, na ponta da língua. Né? Hoje não, ela está muito debilitada, mas sempre que a gente entrava no Uber, sempre que ela entrava num táxi, a primeira pergunta que ela fazia para o motorista é: você já está com o seu nome escrito no livro da vida? O cara, o que é isso? O que é isso? Aí abria a oportunidade dela falar. Então, o que a gente observa aqui, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia fala sobre a morte, primeiro que a morte é esse fruto do pecado, consequência do pecado. A morte, ela tem esse destino, né, determinado, que ao final dessa consequência na nossa história, nós vamos ser julgados. E por outro lado, existem dois destinos pertinentes ao ser humano após a morte: céu e inferno. Não existe meio termo, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente conversa com as pessoas, mas Alceni, Deus não é amor, Deus não é bondade, mas não vai mandar ninguém para o inferno. Como que esse Deus bom vai mandar alguém para o inferno, Flávia? Aí eu pergunto: professor, professora, você se agrada em reprovar alguém? Quando chega no final do ano, que você tem que ir lá, olhar lá, e você reprova um aluno, você reprova com prazer? Foi você que reprovou o aluno? Ou foi o aluno que se reprovou? Então, meu irmão e minha irmã, quando estes dois destinos estão propostos ao ser humano após a morte, não é porque Deus queira que o ser humano vá para o inferno, não é Deus que está mandando o ser humano para o inferno, é o ser humano que, através dos seus atos e das suas ações ao longo da sua vida aqui, é que carimba o seu passaporte para o céu ou para o inferno. Essa é a realidade com relação à morte. E aí, eu quero trazer aqui agora o apóstolo Paulo, que, se utilizando desses princípios
da Bíblia, ele vai formular a sua teologia da morte. Dentre todos os autores bíblicos, eu particularmente acho que o apóstolo Paulo é o que mais explora esse tema. E Paulo vai dizer, logo no início, a gente percebe, né, na sua caminhada, que esse tema, que a morte, é o nosso último inimigo. Ao longo da nossa trajetória, existem vários inimigos. Nós nos deparamos com várias situações, com enfermidades, com desemprego, são muitas as nossas lutas. Mas aí Paulo vai dizer, o último inimigo do ser humano é a morte. Está lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, quando diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Nós temos também o apóstolo Paulo dizendo assim, a morte não nos separa do amor de Deus. Ou seja, a morte é o nosso último inimigo. Mas este nosso último inimigo, mesmo ele, não é capaz de nos separar do amor de Deus. Vejam, está me acompanhando? Estamos juntos? Vejam, olha a teologia do apóstolo Paulo. Existe um último inimigo do ser humano. Em toda a sua trajetória, desde o seu nascimento até a sua morte, são muitas as dificuldades, são muitos os desafios, são muitas as aflições, são muitos os inimigos que o ser humano enfrenta. Mas o último inimigo é a morte. Mas aí o apóstolo Paulo, na sua teologia sobre a morte, vai dizer assim, mas nem mesmo este último inimigo é capaz, é poderoso para nos separar do amor de Deus. Mas Alceni, da onde você tirou isso? Vamos lá em Romanos, capítulo 8, diz assim, vamos juntos? Porque estou bem certo, vamos juntos? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, tamanho é o amor de Deus por você, e este amor, ele é demonstrado ao longo de toda a nossa trajetória. O amor de Deus não está omisso, o amor de Deus não está contido, meu irmão e minha irmã. Não, ele está à disposição de todos nós. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou com tamanha intensidade que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Deus demonstrando o seu amor, e este amor vai sendo demonstrado ao longo de toda a nossa existência aqui. Mas mesmo depois da nossa morte física, este amor continua conosco. Porque nem mesmo este último inimigo, este bicho-papão que é a morte, é capaz de nos separar deste amor, deste carinho, desta proteção de Deus. Este é o conceito do apóstolo Paulo. Ou seja, que a morte como nosso último inimigo, mas que nem mesmo este último inimigo pode nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer ainda, que para o nosso espanto, que a morte é lucro. Olha, Silvia, olha que loucura que o apóstolo Paulo vai dizer. Vamos ler ali, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha o que ele diz. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos juntos? Porque para mim, eu não senti muita firmeza não, meus irmãos. Eu acho que você falou assim, mas eu senti meio, uma insegurança, né? Eu acho que Paulo não falou como você, não. Eu acho que Paulo não falou como... Vamos ler de novo? Porque... Meus irmãos, veja que loucura, né? Esse cara chega a esse ponto, ele olha para esse nosso último inimigo e vai dizer que a morte é lucro. Quando você faz um investimento, você não pensa em prejuízo, né? Você vai colocar pessoal que tem dinheiro aí, tipo Marcos ali, pessoal que tem bolsa, chega lá e vai investir lá na bolsa e coisa e tal, com a visão de lucro, né? De ganhar muito dinheiro. Mas a morte para a gente, a morte é prejuízo. Morrer é perda. Mas o apóstolo Paulo, não,
Você está enganado. A morte não é prejuízo, a morte é lucro. Como que esse cara consegue extrair, né, esse pensamento desse último inimigo que para a gente é tão assustador, tão medonho, que todo mundo corre dele? Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer ainda: morrer é estar com Cristo. Lá em Filipenses 1, 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ou seja, Paulo tem a morte como último inimigo. Paulo tem a morte como não poderosa o suficiente para separá-lo do amor de Deus. Paulo tem a morte como lucro. E Paulo tem a morte como presença de Deus. Morrer é estar com Deus, gente. Veja que coisa maravilhosa. Estou cercado pelos dois lados, diz ele lá em Filipenses 1, 23, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Como assim? Como que esse cara, meu irmão e minha irmã, consegue, através do seu relacionamento com Deus, ter essa tranquilidade, ter essa confiança de que, ao morrer, ele estará imediatamente com Cristo? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: isso é lucro, isso não é prejuízo. Por isso ele vai dizer que está vivendo ali uma tensão, porque o desejo dele é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas ele sabe, ali naquele instante, que precisaria ficar, porque ainda havia uma missão para ele, para desenvolver. Mas ele tinha essa tensão, ele tinha essa confiança, essa certeza de que, ao fechar os seus olhos, ele estaria imediatamente com Cristo. Veja, meu irmão e minha irmã, como a teologia da morte do apóstolo Paulo muda toda a nossa visão sobre a morte. Muda totalmente a nossa visão. Por isso que a gente, ao orar, a gente pede sempre a cura, e a gente imagina que quando Deus não cura, a nossa oração não foi ouvida. Quando Moisés pede a Deus: Senhor, quebra o meu galho e deixa eu entrar aqui na terra prometida, e Deus não deixa, a gente olha como: poxa, mas Deus pesou muito a mão sobre Moisés. Mas, meu irmão e minha irmã, será que aquele momento não foi o momento exato para Moisés estar junto com Deus? Junto com Abraão, Isaac e Jacó, conforme a gente vê em vários momentos ali no Antigo Testamento, Deus afirmando: eu não sou o Deus de mortos, eu sou o Deus de vivo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, reafirmando e trazendo a gênese dessa afirmativa e dessa certeza que o apóstolo Paulo traz no seu coração, de que ao morrer ele estará com Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, a morte é o último inimigo. A morte não pode nos separar do amor de Deus. A morte é lucro. E morrer é estar com Cristo. E a gente tem também o apóstolo Paulo afirmando que... Pode passar, por favor? Quanto a mim, já está... Daqui é um outro texto do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Os irmãos sabem, a Sorelli mencionou, né, sobre Tessalonicenses ser a primeira carta do apóstolo Paulo. E a gente tem em 2 Timóteo a última carta do apóstolo Paulo. E ele vai dizer assim, ó: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Vamos juntos agora? Não somente a mim. Veja, meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo está exatamente nesse momento, né? Eu já estou sentindo que a minha hora está chegando, né? Paulo está preso em Roma e a história mostra que provavelmente dessa prisão ele não saiu, e ele relata isso nessa carta ali a Timóteo, dizendo: olha, eu estou sentindo que chegou o meu momento. Mas vejam essa confiança que ele tem, né?
que a morte dele é estar com Cristo. A morte dele é lucro. Essa visão, meu irmão e minha irmã, é pertinente a um homem que tem intimidade com Deus. A mim e a você parece estranho, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais afinidade nós temos com esses temas. E particularmente, esse tema tão difícil para a gente, quando nós nos deparamos com ele, e nós estamos diante da morte todos os dias, todos os instantes, cada dia que passa nós estamos mais próximos da morte. Difícil a gente ouvir isso, né? Mas amanhã, quando você acordar, você vai estar mais próximo da sua morte do que você está hoje. E como que a gente tem encarado? A gente tem encarado como aquela irmãzinha, né, com o terror da morte. O apóstolo Paulo desmistifica isso. Para Paulo, morrer é estar com Cristo. Para Paulo, morrer é lucro. Fui crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Diz ele lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É esse o modo de apóstolo Paulo encarar a vida. Para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma atitude diante do conhecimento que ele tem e do relacionamento estreito que ele tem com Deus, que muda toda a sua história. O apóstolo Paulo diz que a morte é o nosso último inimigo. E aqui agora em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que esse inimigo já está vencido. A morte já está vencida. Ela não está para ser vencida, ela já está vencida. Veja o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: foi tragada a morte pela vitória. Vamos juntos agora? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força da lei, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meu irmão e minha irmã, você não, se a gente estivesse numa Assembleia de Deus, eu ia ouvir aqui um amém estrondoroso. Porque isso é formidável, meu irmão e minha irmã. Esse nosso último inimigo, ele já está vencido. Ele não pode mais causar medo em mim, ele não pode mais causar medo em você, porque ele foi vencido através de Jesus Cristo. Hoje de manhã, nós participamos aqui da ceia do Senhor, que nos relembrou desta bênção maior que nós já recebemos. Nós estamos em busca de muitas bênçãos. Tem gente que vem para a igreja exclusivamente em busca de bênção, e isso não tem nenhum problema. Mas ficam e levam a sua vida religiosa só em busca de bênçãos. É bênção atrás de bênção. E nós vamos ficar assim, se o princípio fundamental da nossa fé não mudar, se o foco não mudar. O foco da minha fé é a minha salvação. É essa morte que já foi vencida, meu irmão e minha irmã. O homem, quando nasce, ele nasce destinado à morte eterna. Ao longo da sua trajetória, ele pode mudar isso. Como que a gente consegue ter essa confiança do apóstolo Paulo? Como que a gente pode viver com esta confiança? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, né, versículo 21, se lembra que ele falou que a morte entrou através de Adão, né, o primeiro homem que peca? A gente viu lá em Gênesis e a gente viu também em Romanos. Agora o apóstolo Paulo vai complementar essa informação. Ele vai dizer assim, ó: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Essa confiança do apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã, está baseado, está fundamentada na ressurreição de Jesus. Paulo tem certeza que Jesus Cristo não ficou numa cruz, ele ressuscitou, e isso fez toda a diferença na sua vida. Ele vai dizer ainda: então Jesus declarou, lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, vamos juntos? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Sim ou não? Sim ou não? Porque isso é que faz a diferença. Isso que fez diferença na vida do apóstolo Paulo. Vejam, volta por favor esse versículo, por favor, lá no início dele, por gentileza. Vejam aqui, ó. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa estranha, né? Como assim? Ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Veja, meu irmão e minha irmã, se lembra da primeira morte? Se lembra da segunda morte? Essa primeira morte, todos nós passaremos por ela. Mas a segunda morte, ela pode ser evitada pelo ser humano. E ela é evitada quando o ser humano aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo mudou a sua vida. O apóstolo Paulo mudou o seu destino no seu encontro com Jesus. Ali, naquele instante, ele mudou o seu destino. Ele passou de um homem condenado à morte, sujeito a essa segunda morte, para um homem agora completamente salvo. Eu e você não temos como evitar, a não ser que Deus haja como fez com Elias, ou fez com Enoque, de nós sermos arrebatados. Todos nós, um dia, passaremos pela morte física. Mas eu e você, que já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mudamos esse destino da segunda morte. Agora nós não estamos mais condenados a essa segunda morte, porque um dia nós fizemos uma escolha que está facultada ao ser humano. Coloca aí aquela placa daquele túmulo daquele cantor famoso, né, que eu coloquei para você. Vocês conhecem esse camarada? Frank Sinatra. Vejam o que ele colocou no túmulo dele. Ó. O que é que está escrito ali? O melhor está por vir. O melhor está por vir. Será? Será? Porque o que a gente viu aqui? São dois destinos: inferno e céu. Moisés, meu irmão e minha irmã, ele foi coibido de entrar. Ele olhou, né, para Canaã e não pôde entrar, mas ele entrou no céu. Ele não entrou na Canaã ali territorial, mas ele foi morar com Deus. Frank Sinatra, eu não sei o destino dele, mas essa frase, o melhor está por vir, ela não é absoluta, não é uma verdade absoluta. Ela só é uma verdade absoluta para aqueles que ao longo da sua caminhada fizeram como Paulo, fizeram como eu, fizeram como muitos aqui, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é a grande bênção que o ser humano pode ter. Ao longo de toda a nossa vida, nós temos muitas bênçãos, recebemos muita ajuda de Deus, mas nenhuma delas é maior do que essa bênção da salvação, dessa certeza que o apóstolo Paulo tem, e ele transmite para mim e para você, essa convicção de que ao longo da nossa trajetória, quando nós nos depararmos com este último inimigo, nós não devemos temer, nós não temos por que temer a morte, porque Jesus já venceu. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É a Bíblia que fala, meu irmão e minha irmã. Por isso a importância do estudo deste livro. É ele que vai trazer paz aos nossos corações. O profeta Oséias vai dizer que o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. E é a falta de conhecimento da Bíblia que causa esse temor que a nossa irmã tinha. O medo da morte. Mas ao estudarmos a Bíblia, a gente vai ver que a morte não é esse bicho papão.
A morte, por mais difícil que possa parecer para mim e para você, é lucro. A morte é estar com Cristo. Eu não vou antecipar este momento, meu irmão e minha irmã. Moisés morreu com 120, Sorelli. E o texto vai dizer que ele estava com a vista legal, eu já não estou com a vista legal, então já estou nesse prejuízo aí, mas diz que ele tinha disposição e ele subiu o monte. Com 120 anos ele subiu o monte. Então eu quero chegar aos 120, Deus vai quebrar meu galho para pelo menos chegar à idade de Moisés e podendo subir o monte. Eu não tenho pressa de morrer, mas meu irmão e minha irmã, quando essa realidade chegar, eu não vou temer. Eu não preciso temer, nós não precisamos temer, porque é uma passagem. É estar com Cristo, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Essa convicção que faz parte, meu irmão e minha irmã, da vida de todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Você que está conosco aí no YouTube, né, se você ainda não tem essa convicção, hoje é o momento. Esta noite é a noite para você tomar essa decisão. Você que está aqui conosco no nosso templo, saiu nesse dia, nessa noite chuvosa, para estar aqui. Se você ainda não tem essa percepção, se você ainda não tem essa certeza de uma eternidade com o Senhor, saiba que isso é facultado a todo ser humano. Essa certeza faz parte daqueles que fazem essa escolha de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós vamos cantar aqui sobre a bondade de Deus. E é a bondade de Deus que nos possibilita a mudança desse destino. Convidar aqui o Jeter junto com o grupo. E ao ouvirmos essa canção que fala sobre essa bondade, porque, meu irmão e minha irmã, a salvação e a oportunidade da salvação não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é bonzinho, não, nós somos pecadores. Assim como Adão, eu e você pecamos, mas é a bondade de Deus que nos possibilita, abre essa oportunidade de nós mudarmos este destino, de uma eternidade longe de Deus, para uma eternidade próximo a Deus, junto a Deus. Então, enquanto nós cantamos, se você quer tomar uma decisão, se você entrou aqui, você ainda não tem essa convicção, aproveite essa noite, faça essa reflexão e mude o seu destino. Assim como vários personagens bíblicos, assim como Moisés, como Abraão, Isaac, Jacó, como Paulo e tantos outros, tomaram a decisão de seguir a Cristo, de serem discípulos de Jesus, de assumirem esse compromisso com Jesus. Esta noite lhe é oportunizado também a esta decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceitar a bondade de Deus para com o ser humano. Eu vou ficar aqui embaixo e se você tomar esta decisão, eu vou pedir um ato de coragem para você se levantar e vir aqui, porque eu quero orar com você.